Glórias a Deus, a paz do Senhor, que bom que você está aqui junto comigo. Mais esse dia importante que o Senhor tem nos concedido. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a instituição da primeira Páscoa. Você sabia que a Páscoa ela foi constituída antes do cristianismo? Bem antes. Veja lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vós será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E ele fala assim, ó: Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, porque de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um farei conta para o cordeiro. Lá no versículo 11 diz assim, ó: Assim, pois, comerei os vossos lombos, cingidos os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente a Páscoa do Senhor. Nós vemos aqui Deus falando para Moisés, para o povo se reunir, matar um cordeiro. Se a família fosse pequena, ela não tinha precisão de matar um cordeiro. Se ajuntava com os outros irmãos numa casa e matava o cordeiro, pegava aquele sangue, aspergia nas portas. Para quê? Porque Deus já tinha mandado 9 pragas, só que o coração do rei ainda estava o quê? Do faraó endurecido. Não queria deixar o povo de Deus, queria que o povo continuasse escravo. Então, para que o povo fosse liberto realmente, Deus precisou trazer a última praga, que era o quê? Que era a morte dos primogênitos do Egito. Então Deus falou para Moisés, ó, você vai matar, a pessoa vai pegar aquele sangue e vai passar nos umbrais da porta, porque ele ia mandar o espírito de morte. Quando ele visse aquele sangue na porta, o espírito da morte passava ali e não tocava. Mas se o judeu não tivesse feito o que Deus falou, os primogênitos também tinham morrido. Mas Deus já falou para Moisés, Moisés, avisa o povo para isso. E veja que no versículo 11, ele está falando aqui, ó, no versículo 11 ele fala assim, ó: Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos. O que significa isso? Fiquem preparados, porque o que vai acontecer, Faraó vai liberar vocês. Então, já deixa as malas preparadas, para quando Moisés, o Faraó vai chamar Moisés e vai falar, olha, vai com o teu povo, vai adorar esse Deus, porque eu não quero mais vocês aqui. Então, Deus teve que chegar ao extremo para quebrar o coração do Faraó. E ele fala aqui, ó: Então, comerei com os vossos lombos cingidos. Se é lombo cingido, que significa o quê? Preparado. Preparado para sair da escravidão, para sair para a liberdade. E os vossos sapatos nos pés. Mantém-se, significa o quê? Estavam se preparando para sair de um lugar onde eles ficaram 400 anos como escravo. 400 anos construindo coisas para os egípcios. Os egípcios. Eles estavam trabalhando duro, suado, e se não fizesse o serviço direito, a ração era cortada. Então ele estava num período de escravidão, como todos sabem. Aí ele fala assim, comereis e o vosso cajado da mão, e comereis apressadamente a Páscoa do Senhor. Queridos irmãos, essa é a primeira Páscoa. A Páscoa, ela vem antes do cristianismo, né? A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Dentro do cristianismo, diferentes religiões e denominações celebram a Páscoa de maneira diferente. Cada um celebra a Páscoa de maneira diferente, né? Por exemplo, os protestantes, nós celebramos de maneira diferente que os católicos. Enquanto os católicos são encorajados a não comer carne na quaresma,
Porque a quaresma, eles fazem isso daí por quê? Porque Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo inimigo. Então, esse período de quaresma, uns se consagram, né? Não comem, não bebem, sabia disso? E por quê? Porque eles querem se santificar durante esses 40 dias. Não come carne na quaresma. Mas para os protestantes isso não existe restrição. Para nós não existe restrições. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo falou, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Vocês estão entendendo? O que contamina a pessoa não é o que entra, mas é o que sai. Outro dia uma irmã também perguntou para mim, pastor, eu posso comer carne ou eu tenho que comer peixe? Aí eu falei, irmã, pode comer carne, não tem problema nenhum não. Jesus Cristo já pagou o preço por nós na cruz. Jesus Cristo já se deu, se doou. Porque antigamente as pessoas que tinham condições financeiras levavam um bode, um carneiro, para sacrificar pelo pecado do povo, né? Hoje Jesus Cristo fez o quê? Quando ele veio, ele se sacrificou por nós, tá? Para nos dar o quê? A liberdade. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Domingo de Páscoa fala de ressurreição, fala de alegria, fala de vida e não de morte. Então, Jesus Cristo fez isso daí para quê? Para que nós pudéssemos o quê? Ter a liberdade. Porque a pessoa que entrega a vida para Ele, Jesus dá força para a gente vencer o pecado. Então, a primeira Páscoa foi para tirar o povo da escravidão humana. E Jesus Cristo veio para nos dar o quê? Para nos tirar da lei do pecado. Então Jesus, ele nos libertou. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Jesus é o cordeiro a qual Deus entregou para nós pela humanidade. E lá em Isaías fala que ele é conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Então celebre a Páscoa com alegria, porque Páscoa, lógico, se você quiser dar um ovo para alguém, um chocolate para alguém, não tem problema nenhum. Mas isso não é a essência do domingo de Páscoa. É nós lembrarmos do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, que nos trouxe o quê? A liberdade. Hoje nós somos libertos do pecado e da lei, graças ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra. Que nós possamos entender o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Senhor, nos ajuda, nos abençoe, nos dá direção e que nós possamos, Pai, realmente entender cada vez mais que o que Cristo fez trouxe o que? A liberdade para nós, nos livrou da lei do pecado, nos livrou da lei da morte e nos deu o que? A vida eterna, se sacrificando por nós. Senhor Jesus, eu quero agradecer pelo teu imenso amor, pelo sacrifício que o Senhor fez e hoje o Senhor está à destra de Deus Pai, vivo, poderoso, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós oramos e eu oro agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.